O sionismo é um braço do sistema imperialista. Seu braço mais violento, mais tirânico, mais racista, mais colonial. E há uma terceira face do sionismo, e ao citá-la eu vou encerrar minha exposição. O sionismo nasceu também para combater no interior do judaísmo outras correntes, especialmente a corrente que era majoritária entre os judeus não religiosos até os anos 40. Qual era essa corrente? Fundada por um judeu alemão no século XIX. Era o marxismo. Karl Marx era um judeu alemão. E Karl Marx escreve um pequeno livro sobre a questão judaica, chamado assim mesmo, Sobre a Questão Judaica, no qual ele estuda a origem do antissemitismo e a solução para o antissemitismo. No momento, século XIX, em que se radicaliza a perseguição contra os judeus. Marx dizia que a origem do antissemitismo tinha uma base material. A base material era o papel econômico e social dos judeus na Antiguidade e na Idade Média. O fato de que os judeus concentravam as atividades mercantis e creditícias na Antiguidade e na Idade Média. E isso provocou ódio das populações agrárias daqueles períodos históricos. É fácil. Alguém aqui gosta de banqueiro? Levanta a mão aqui quem gosta de banqueiro. De comerciante. Claro. São atividades que se apropriam de uma determinada fração da renda do trabalho, sem ter calos nas mãos, e é evidente que despertam o ódio hoje. Imagine então na Antiguidade e na Idade Média, o ódio que isso despertava. Os judeus desempenharam essa atividade. Claro, essa atividade, esse monopólio, ou esse semi-monopólio que os judeus tinham das atividades mercantis e creditícias, com o desenvolvimento do capitalismo foi se reduzindo, porque a burguesia ascendente passou a ocupar esse papel creditício e mercantil. E exatamente ao ocupar esse papel creditício e mercantil é que se desata o antissemitismo com maior fúria ainda. Porque era necessário, para que a burguesia ascendente ocupasse o lugar mercantil e creditício, era necessário afastar os judeus e permitir que as burguesias autóctones ocupassem os seus lugares. E isso é a base para a radicalização do antissemitismo, com a fúria com que se radicaliza a partir do século XV na Europa Ocidental e a partir do século XIX na Europa Oriental. Marx identifica dessa maneira a origem do antissemitismo e diz que só haveria solução para o antissemitismo com a superação do capitalismo, com a revolução socialista, com o fim da propriedade privada. Somente então os judeus estariam livres do Deus dinheiro, que era sua chaga perante a humanidade, somente com a revolução dos trabalhadores. E Marx, ele próprio, produto daquele empobrecimento dos judeus depois do desenvolvimento do capitalismo, Marx propõe aos judeus que se vinculem às classes trabalhadoras dos seus países, que se integrem às classes trabalhadoras dos seus países, que lutem pelas ideias socialistas, que lutem pelos direitos dos trabalhadores nos seus países. E isso passará a ter uma enorme influência entre os judeus. E fará com que boa parte do judaísmo se transite da gravidade ao redor das classes proprietárias da Idade Média e da Antiguidade para a gravidade das lutas das classes trabalhadoras. O judaísmo terá um peso decisivo na conformação do movimento socialista, do movimento comunista e do movimento revolucionário entre os séculos XIX e XX. Querem um exemplo? Partido Bolchevique comanda a Revolução de 1917. O Politburo do Partido Bolchevique era o comando dessa organização. No Politburo havia 7 integrantes. A população judaica na Rússia não era superior a 5%. Dos 7 integrantes do Politburo do Partido Bolchevique, 4 eram judeus. Trotsky não se chamava Trotsky. Trotsky era o nome de guerra dele. Era o nome para fugir da polícia. O nome verdadeiro de Trotsky era Lev Davidovich Bronstein. Zinoviev não se chamava Zinoviev, se chamava Aronovich. Kamenev não era Kamenev, era Rosenfeld.
Sokolnikov era Gershon. Os 3 únicos integrantes do Politburo que não eram judeus eram Lenin, Stalin e Bubnov. E isso era assim em todos os grandes partidos revolucionários da Europa e das Américas. Era necessário para a burguesia mundial neutralizar o peso do judaísmo na luta revolucionária. Porque o judaísmo carregava elementos fundamentais para a luta dos trabalhadores, que era a educação e a cultura. Porque os judeus, privilegiados na Idade Média e na Antiguidade, exatamente pelas suas funções mercantis e creditícias, os judeus haviam acumulado um padrão de educação e cultura muito acima da média europeia. Quando os judeus se deslocam para a luta das classes trabalhadoras, isso tem um impacto monumental na luta pelo socialismo, a começar pelo judaísmo nos ter legado Karl Marx. Era necessário, então, derrotar o marxismo no seio do judaísmo e afastar a influência do judaísmo nas lutas revolucionárias. E para isso também servia o sionismo. O sionismo era a solução nacional chauvinista, a solução nacional burguesa para enfrentar o marxismo no seio do judaísmo. Essa é a terceira face do sionismo.